Olá pessoal, aqui começa a nossa primeira videoaula do nosso terceiro bimestre. Nessa videoaula de hoje nós vamos trabalhar o assunto sobre o sistema digestório, transformar para aproveitar. Então, antes de nós começarmos a falar sobre o nosso sistema digestório, nós temos que entender o que é a digestão. A digestão é a transformação dos alimentos em substâncias menores e mais simples para que se possam ser absorvidas pelo nosso corpo. Então, tudo que nós comemos é transformado em pequenas substâncias bem menores e bem mais simples para que sejam suficientemente absorvidas como nutrientes para o sustento do nosso organismo. Mas por que nós temos que comer? Bem, nosso corpo ele funciona como um carro. Para que se locomova, é preciso ter um combustível e um comburente. Então, para que esse carro ele precisa abastecer com combustível esse carro, né? Mas esse carro ele não só precisa abastecer com combustível, mas ele precisa de um comburente que vai fazer a queima desse combustível para que esse carro venha funcionar, que vai ser o oxigênio. Mas esse oxigênio também vai ser um comburente para quem? Para nós, seres humanos, para todos os organismos que usam o oxigênio como um meio para a obtenção de energia externa. Então, o homem, como todos os demais animais que usam o oxigênio como forma de respiração, ele precisa desse oxigênio como meio comburente. Mas como é que nós, seres humanos, abastecemos o nosso corpo para manter ele funcionando? Nós fazemos isso através dos nossos alimentos. E aí, com o nosso oxigênio, nós fazemos todas as demais manutenção do nosso corpo. Ou seja, se o nosso combustível é o alimento e o comburente é o oxigênio, o nosso corpo não tem energia para funcionar. Então, nós precisamos de ter o alimento e o oxigênio para que possa ser produzida essa energia para que a gente possa funcionar, possa realizar nossas atividades diárias. Então, quimicamente, isso acontece como? Bem, você vai obter na digestão do alimento energia. E também você obtém essa energia através da respiração. Que essa energia, ela vem através do quê? Da glicose, que pode vir dos alimentos que nós consumimos e do oxigênio que nós respiramos. E esse oxigênio e essa glicose, eles vão fazer com que haja a eliminação de gás carbônico e água do nosso corpo, que vai ser liberado através da nossa respiração. Então, nós respiramos o oxigênio como um comburente para poder ajudar a queimar essa energia e absorver esse nutriente dos nossos alimentos, e ao mesmo tempo nós também liberamos o gás oxigênio, que já foi eliminado do nosso corpo, e também a água, para que a gente possa ser usado nas atividades do nosso dia a dia, ou então servir como reserva de armazenamento para o nosso corpo. E o nosso tipo de digestão? Nós temos dois tipos de digestão. Esses dois tipos de digestão pode ser a mecânica ou a física, que ela vai compreender as ações de trituração e redução dos alimentos em partículas bem menores, para facilitar a ação do suco digestivo lá no nosso estômago. Por exemplo, quem realiza essa digestão mecânica? A mastigação, a deglutição e o movimento peristáltico, que é realizado no nosso esôfago. A química, que ela vai compreender as reações químicas nas quais os alimentos são decompostos em outras moléculas mais simples, que isso é realizado por meio das enzimas que estão presentes na nossa boca, no nosso estômago, no nosso intestino.
O caminho do alimento, ele começa através do tubo digestivo. Então, nós temos aqui a nossa imagem mostrando as partes das estruturas que compõem o nosso sistema digestivo. Aí, nós vamos ter a nossa boca, né? A boca, ela é composta pela língua, pelos dentes e pela saliva. Aí depois nós temos a faringe, que também faz parte da estrutura do sistema digestivo. Nós temos o esôfago, temos o estômago, o intestino delgado, que vai ser dividido em duodeno, jejuno e íleo. E o intestino grosso, que vai ser dividido em seco, cólon, reto e o ânus, que vão compor a estrutura do intestino grosso. E o destino e o caminho do alimento no nosso sistema digestório começa de cima para baixo, da boca, entra na boca e termina saindo na última estrutura do sistema digestivo, que é o ânus. E a boca? Bem, a boca, como nós vimos, ela é composta pela língua, que ela vai ter a função de sentir o sabor dos alimentos e envolver o alimento na saliva. A nossa língua, ela é dividida em várias partes de acordo com os sabores que são predominantes no alimento que nós colocamos na boca. A ponta da nossa língua, que está em vermelho, nós sentimos o sabor doce. As laterais, que estão em azul, nós sentimos o sabor salgado. E um pouco mais acima quase para dentro da boca, na lateral, de amarelo, nós sentimos o sabor ácido. E lá no centro da nossa língua, lá no meio, lá dentro já, perto da garganta, nós sentimos o sabor amargo. Então, é assim que está dividido na nossa língua, no nosso paladar, o sabor dos alimentos que nós alimentamos. Nós temos a úvula. A função da úvula, ela vai auxiliar na deglutição e também na fonação. A úvula, ela vai ser esse pêndulozinho que tem lá no final da nossa garganta. Essa também é uma estrutura que tem uma função importante, que vai ajudar na nossa deglutição do alimento que está sendo mastigado e também na nossa fonação, para a entonação da nossa voz. Temos a saliva, que a saliva, né, ela vai ser produzida pelas glândulas salivares e vão ter a função de molhar e amolecer os alimentos, digerir o amido pela enzima ptialina. Então, essa é a função da saliva. Não é só manter a nossa boca úmida, mas também fazer com que seja mais fácil do alimento ser engolido e amolecido, além também de digerir o amido presente no alimento. Temos os dentes, que tem as funções de triturar, amassar, furar e rasgar os alimentos, transformando em partículas bem menores. Nos adultos, os adultos vão ter 32 dentes se os últimos molares nascerem. Nem todas as pessoas têm esses últimos molares aí, que muita gente chama de dente do juízo, né? Crianças vão ter 20 dentes, sendo que elas não vão ter os pré-molares. Esses pré-molares, eles só vão nascer já lá na fase adulta. Aí os dentes, nós vamos ter os dentes incisos, que são 4, que vão ter a função de cortar. Os dentes caninos, que são 2, que vão ter a função de rasgar e furar. Os pré-molares, que são 4, que é de amassar e triturar. E os molares, que são 6, que também tem a função de amassar e triturar. Sendo que de cada arcada superior e inferior é essa quantidade de dentes. Aí aqui na imagem nós vemos, olha, os dentes incisos, os caninos, que são, as pessoas chamam de presa, né?
os polares, os pré-molares, né? E os molares, que são os 3 últimos dentes já daqui da nossa arcada dentária. E nós vamos ter as partes do dente. As partes do dente, ela é composta pelo esmalte, representado pelo número 1, a dentina pelo número 2, a polpa, que é o número 3, a gengiva, que é o número 4, o cemento, que é o número 5, o osso alveolar, né, que é o número 6, os vasos sanguíneos que tem nesse dente, número 7, o nervo também, que nossos nervos também estão ligados com o nosso sistema nervoso, número 8, a coroa. E aí nós tem 2 divisões principais. A coroa vai ser essa parte de cima, né, essa de fora, onde a gente escova do dente, e a parte de baixo aqui, que é a letra B, que vai ser a raiz. Aí a tia vai mostrar um videozinho para vocês. Como se forma a cárie? Como é que acontece a formação da cárie dental? Bem, aí nós vamos ter o esmalte, a dentina, a pulpa e o canal, né, onde tem os vasos sanguíneos. Aí você se alimenta, escova o dente direito e aquela sujeira vai se fermentando, as bactérias vão formando, começa a roer seu dente. Aí começa o início do processo da cárie. Aí quando essa cárie ela avança, ela paga chegando lá aí na pulpa, nos vasos sanguíneos, vai descendo, chegando até a raiz do dente, causando ali a inflamação. E esse dente fica fraco, que acaba quebrando, causando a fratura desse dente. E aí o único meio de se resolver essa situação é arrancando esse dente, né? Aí nós vamos ter também a faringe, que vai ser a parte que faz a parte dos aparelhos digestivo e respiratório. A faringe ela tá entre a região do sistema respiratório e do sistema digestivo. Ela tem cerca de 12 a 13 centímetros. A função dela é através da epiglote. Lembra da epiglote lá? Que é aquelas 2 glândulas presentes no final da nossa língua, que ele vai evitar que o alimento passe para as vias respiratórias, né? Quando às vezes a pessoa acaba tomando refrigerante e de repente ela começa a botar o refrigerante pelo nariz. É porque nesse momento, de alguma forma, a informação para o cérebro para ativar a epiglote não chegou. E aí que o refrigerante, que era para descer pelo canal digestivo, acabou subindo e saindo pelo canal respiratório, pelas narinas. E a tia vai mostrar aqui um vídeo para vocês também de como é que acontece. Aí a pessoa ingere o alimento, ela começa a fazer a mastigação. Observem como a língua auxilia na movimentação desse alimento para que os dentes façam a mastigação desse alimento. Aí a língua empurra esse bolo alimentar, aí olha a epiglote fechando o canal respiratório para que você não se engasgue com o alimento. Certo? Aí nós temos aqui a faringe e bem aqui nós temos a epiglote aí, fechando o canal, entre o canal respiratório. Aí vamos falar sobre o esôfago. O esôfago é um tubo longo e delgado, que tem cerca de 25 centímetros e funciona através dos movimentos peristálticos, que é como se você tivesse uma meia e colocasse uma bola dentro da meia. Para que a bola chegue no final da meia, você aperta, a bola vai descendo. Aí você vai apertando, a bola vai descendo até chegar no final da meia. Assim mesmo é o movimento peristáltico realizado no nosso esôfago com o bolo alimentar. Ele vai ter a função de levar o alimento triturado até o nosso estômago. Aí uma perguntinha: se nós comemos de cabeça para baixo, o alimento vai para o estômago ou vai para a nossa cabeça? E aí?
que vocês respondem? O estômago. O estômago tem como característica, ele tem uma forma de uma bolsa, que tem a capacidade de armazenar cerca de 2 litros. Ele é revestido por uma camada de mucosa protetora, e ele vai ter uma abertura superior chamada de cárdia e uma inferior chamada de piloro. Bom, a entrada superior chamada de cárdia é a que fica no final do esôfago, aqui. Ó, bem aqui, olha, fica a cárdia, que é por onde o alimento entra. E aqui vai ficar o piloro, que vai ser por onde o alimento vai sair do estômago para ir para o intestino delgado. E aí, no nosso estômago, ele vai ter também, vai ser dividido em fundo, que é a parte de cima, o corpo, que é onde vai ter o suco gástrico, né? E vai ter o antro piloro bem aqui, que é onde vai ser já a parte final para esse alimento ir para o intestino delgado. A função desse estômago é produzir o suco gástrico, que é composto de água, ácido clorídrico, que vai matar os micro-organismos. A enzima digestiva, principal enzima digestiva é a pepsina, que vai digerir as proteínas presentes no nosso alimento. O intestino delgado, ele é dividido em 3 partes. Ele vai dividido entre o duodeno, o jejúnio e o íleo. Ele vai ter cerca de 6 metros de comprimento. Olha como é grande o nosso intestino delgado. Tem 6 metros de comprimento e 3 centímetros de diâmetro, ou seja, de largura, e apresenta vilosidades e microvilosidades. Aí o intestino delgado, ele já vai ser da parte final do nosso estômago em diante. Ele vai ter como função produzir o suco entéreo, que vai absorver nutrientes. Cerca de 90% da absorção dos nutrientes ocorre no intestino delgado e os outros 10% ocorrem no estômago e no intestino grosso. Então, o duodeno é o local, vai ocorrendo essa absorção. Então, essa absorção vai ocorrer da seguinte forma: ele vai transformar em substâncias mais pequenas. Então, os alimentos vão ficar prontos para ser absorvidos pelo nosso organismo. E aí, isso se chama absorção. Essa absorção, ela vai ocorrer aí no intestino delgado, em umas estruturas em formas de ondas, como essas aqui, que vão ser chamadas de vilosidades intestinais, que vão facilitar essa absorção desses nutrientes, dessas partículas menores do alimento, para aumentar a superfície de absorção. Então, esses nutrientes vão passar no tubo digestivo para a nossa corrente sanguínea e daí para todas as células do nosso corpo. Aí vamos falar do intestino grosso, que vai ser dividido também em 4 partes principais, que é o cécon, o cólon, que vai ser ascendente, transverso, descendente ou sígneo, mas é só o cólon mesmo, o reto e o ânus. Eles também vai medir cerca de 6,5 centímetros de diâmetro e 1,5 metro de comprimento. Olha, esse é o nosso intestino grosso. Aí ele vai ter composto pelo apêndice, aí aqui é o reto. Aí a função dele é fazer a absorção de águas e aí fazer a formação das fezes, que é no final do intestino grosso vai ter aí o ânus, é onde vai ser eliminada as fezes, ou seja, os restos de tudo aquilo que a gente comeu e que não serve mais para o nosso corpo, vai ser eliminado pelas fezes. Aí uma perguntinha mais uma vez: quanto mais tempo se demora para liberar as fezes, mais elas endurecem. Por quê? Porque então, quanto mais tempo a gente demora de ir no banheiro para a gente eliminar os restos dos alimentos que a gente consome, as nossas fezes ficam duras.
E auxiliando essa digestão, nós temos as glândulas anexas ao sistema digestivo. Aí nós vamos ter as glândulas salivares, chamadas de parótidas, submaxilares e sublinguais. Elas estão presentes ali na nossa boca, onde também vão auxiliar na produção da saliva para amolecer o alimento e ajudar a ser digerido. Aí temos também as glândulas do pâncreas, que vai ter a função de produzir o suco pancreático e a insulina no sistema endócrino, que é a insulina que vai controlar o nível de açúcar no nosso sangue, né? Aí nós vamos também falar sobre o fígado, que vai ter a função de produção da bile, que é uma substância emulsificadora de gordura, ou seja, ela vai capturar essas partículas de gordura que nós ingerimos no nosso alimento. Aí vamos ter a vesícula biliar, que é uma estrutura que também está no nosso fígado, presente perto do nosso fígado, olha, bem aqui ela, vesícula biliar. Ela vai ter a função de armazenar bile, que também vai ter a função de emulsificar gorduras do nosso alimento, para que ela vai fazer com que a eliminação, através da bile, ocorre a eliminação excessiva de gorduras no nosso sangue, evitando a questão do colesterol, dos triglicerídeos. E como acontece essa química da digestão? Vamos começar aqui. Vemos aqui, nós começamos pela boca, através da saliva, que vai ser produzida pela glândula salivar. Aqui de amarelo. E na boca, nós vamos ter, vai ser a primeira partícula que vai ser processada do alimento vai ser o amido. Por quem? Pelas enzimas peptialina, que vai transformar esse amido em maltose. Aí, depois que ele passou pela boca, foi transformado o amido em maltose, aí vamos chegar aqui no nosso estômago. Aqui no verdinho, aqui no nosso estômago, vai ser produzido suco gástrico, né? E nesse suco gástrico, ele vai processar quimicamente as proteínas que nós comemos através da enzima pepsina, que vai transformar essas proteínas em peptídeos, que são partículas pequenas e mais simples que vão ser absorvidas pelo nosso corpo. Vai ter também aqui a gordura, que vai ser processada pela enzima lipase, que vai transformar essa gordura em glicerol e ácidos graxos, que são muito importantes para o metabolismo celular do nosso corpo. Aí, depois que chegou ali no estômago, aqui vai ser absorvido, vai chegar o nosso fígado aqui, ó. O nosso fígado aqui, ele tem a bile, que vai emulsificar as gorduras. Aí nós temos também o pâncreas, que vai produzir o suco pancreático. Que nesse suco pancreático também vai ocorrer o quê? Vai ocorrer o processamento das proteínas através das enzimas tripsina e quimiotripsina, que vão transformar também essa proteína em peptídeo. Vamos ter também o processamento do amido pelo suco pancreático através da enzima amilase, que vai transformar em maltose, e também a gordura através da enzima lipase, que vai transformar em glicerol e ácido graxo. Vocês observaram que cada parte do nosso sistema digestivo, ele vai produzir uma substância, e essa substância vai ser responsável por processar cada tipo de molécula presente no nosso organismo. Olha, o suco gástrico vai processar proteína e gordura. O pâncreas também vai, pelo suco pancreático, vai processar proteína, amido e gordura. A nossa bile, que ela vai emulsificar, ou seja, ela vai eliminar, quebrar a maioria das moléculas de gordura que não vão ser conseguidas de ser processadas tanto pelo suco gástrico como pelo suco pancreático. E aqui no intestino delgado, aqui, ó, nós vamos ter o suco entéreo. Aí esse suco entéreo também vai terminar de fazer
a absorção desses nutrientes do nosso alimento, e aí o que sobrar vai ser eliminado pelas fezes. Aí aqui na nossa tabela em cor de cinza, nós vamos ter a sucarose, que é um tipo de açúcar, que vai ser processada pela enzima sacarase, que vai transformar em glicose e frutose para o nosso sangue. A lactose vai ser processada, a lactose, que vai ser a substância presente no leite, vai ser processada pela enzima lactase, que vai transformar esse leite em glicose e frutose, que é um tipo de açúcar no nosso sangue. A maltose, pela maltase, pela enzima maltase, também em glicose e galactose. Então, vocês observam que não é só o açúcar que nós adoçamos, o suco ou o café, que é um açúcar, mas todo e qualquer alimento que nós consumimos no nosso dia a dia, ele também produz ele tem um tipo de açúcar. As frutas têm um tipo de açúcar natural, por exemplo, a sacarose, a maltose. No nosso leite que natural, que é tirado da vaquinha, também ele vai ter um açúcar natural, que é chamado também de lactose. Então, tudo isso vai ser transformado em açúcar. E quem é que vai fazer o controle desse açúcar, para ele não ficar em excesso no nosso corpo? Quem vai fazer esse processo todinho vai ser entre a bile e o suco pancreático, que vai fazer esse processamento aí, ok? Aí nós vamos ter o alimento ao longo do tubo. À medida que esse alimento ele vai passando pelo sistema digestório e sendo digerido, ele vai receber a nomenclatura a seguir. Por exemplo, o alimento mais a saliva, ele vai formar o bolo alimentar. O bolo alimentar mais o suco gástrico vai formar o quimo. E o quimo mais o suco pancreático, né, lá do pâncreas, mais o suco entéreo presente lá no intestino delgado, mais a bile, que está presente lá no fígado, vai formar o quilo. Aí do quilo, esse vai passar pelo intestino grosso, e aí o que sobrar do alimento que você comeu vai ser eliminado pelas fezes. Mas aí vamos falar um pouco de saúde e sistema digestório, né? O câncer do intestino. O câncer do intestino, ele é um tumor com multiplicação desordenada das células que se formam no nosso intestino. É um dos problemas que ocorrem no sistema digestório. A gastrite, muito comum, é um sinal de que há uma inflamação no revestimento do estômago da pessoa. Aí vamos ter a úlcera e a enterite, que vai ser uma das complicações da parte da gastrite, que foi mencionada acima. Visualmente, elas vão ter feridas que vão ser observadas abertas, representando ulcerações na parede, não apenas do estômago. Pode ser vista também no esôfago e na porção inicial do intestino delgado, que é no chamado duodeno. Os cálculos biliares vai ocorrer quando o fígado ele secreta o colesterol, que é um tipo de gordura, que é o maior componente dos cálculos biliares. Quando ele não consegue secretar esse colesterol, ele acaba acumulando, ficando ali na bile. A bile ela não consegue trabalhar direito, processando esse colesterol que está em excesso, e aí vai se formar os cristais de colesterol, que vão se acumular nesse órgão, que vão consolidar formando os cálculos biliares. A cáries dentária, né, que a gente viu lá no vídeo, são oriundas do acúmulo de resto de alimento na boca, vai provocando a fermentação e criando um ambiente favorável para a proliferação de bactérias que vão atacar o dente. As infecções intestinais, que são causadas pela água e alimentos contaminados por bactérias e protozoários. As doenças hepáticas, que é o acúmulo dessas gorduras do fígado, e assim vai ocorrendo a inflamação desse fígado, que aí a pessoa vai acabar tendo sintomas de cirrose hepática, depois provocando câncer hepático, que também está associado
todas essas doenças ao caso de obesidade. Então, para nós podermos ter cuidado com o nosso sistema digestivo, nós precisamos ser saudáveis e para poder prevenir esses tipos de doenças que a gente acabou de ver. Como a gente faz isso? Tendo uma boa higiene oral, lavar bem os dentes, usar fio dental, né? Alimentação equilibrada e variada, principalmente com produtos mais naturais. Comer frutas durante o dia, todos os dias. Não saltar a refeição, comer nas horas certas, mastigar bem os alimentos. Todos esses meios servem para a gente poder manter o nosso sistema digestivo saudável. Então, aí a nossa aula termina agora. No entanto, você vai assistir você vai chegar até o final da aula. Depois que você terminar de assistir, você vai lá no comentário da nossa videoaula, deixa o seu nomezinho. Se você tem alguma dúvida, você digita lá essa dúvida lá no comentário, que quando a gente for ter a nossa aula no Zoom, a gente vai discutir sobre ela, tá bom? E aí vocês vão ter a atividade do livro lá da página 143, 144 para ser realizada. Bom estudo para vocês!